bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal, né? As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato... façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Só que a diferença, como diz o Lula, é que o Maduro não é bom como ele, como o Alexandre, em controlar a narrativa. A gente viu isso no último programa. E o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está simplesmente ganhando tempo e endossando o discurso do Maduro, dando tempo para que o Maduro crie a narrativa dele. E ele faz isso através de palavras soltas, né? Quando o Lula diz pressionado, Lula mantém um discurso de transparência na Venezuela. E a gente olha, as falas aqui são completamente absurdas, né? O presidente Lula disse que defender a transparência do resultado da eleição presidencial realizada na Venezuela. Afirmou que, abre aspas, o respeito pela tolerância e pela soberania e o compromisso com a paz. Vamos ler a frase completa do Lula. O respeito pela tolerância e pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência pelo resultado. Transparência pelo resultado? Por que você não defendeu a transparência pelo resultado para o Brasil também, né, Lula? Mas o compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover um entendimento entre o governo e a oposição. Você repara, ele estava junto com o presidente do Chile, também esquerdista, Gabriel Boric, e vocês sabem, que vocês viram certamente nas redes sociais, onde o Lula recebeu uma vaia e as pessoas ao grito, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Mas o próprio Boric também chutou para o lado, né? Disse, não, eu só vou falar sobre esse assunto depois que o Lula for embora. E o próprio Lula também, nesse sentido, também chuta para o lado, fala assim, ele nem a gente tem um vídeo, né, falando disso, né? Ele nem tomou posse e já quer que eu fale sobre o assunto. Bota aí o vídeo pra gente. Você não viu a questão do Edmundo Depois nós Gonzalez? falamos, querida, calma. O cara nem tomou posse, você já quer que eu fale? Quem não tomou posse, né? Tá falando do Maduro, tá falando do Gonzalez, que se autoproclama presidente, e é muito claro o que o Lula está fazendo, de fato, ganhando tempo e dessa forma endossando a narrativa. E, apesar do pessoal da Globo News dizer que ele está agindo como estadista, estabelecendo diálogo, etc, etc, as imagens, o que a gente está vendo na Venezuela é flagrante. O problema é que o Lula, ele é o grande, como a gente viu de novo no programa anterior, o Lula é o grande arquiteto, talvez não arquiteto, mas o grande financiador, o PT, as Farc, o Foro de São Paulo, todo mundo está unido, esteve unido para construir a Venezuela de Chávez e a Venezuela de Maduro. Então o que ele está fazendo agora é chutando para o lado, para dar tempo do Maduro adulterar as provas que ele puder e apresentar uma narrativa, como o Lula diz, de que na verdade ele ganhou a eleição. É importante dizer que essa situação, onde você tem uma Venezuela que tem um presidente reconhecido por alguns países e um presidente reconhecido por outros países, ela não é nova. Até pouco tempo, os Estados Unidos reconheciam o Guaidó, como que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como o presidente legítimo do país. E o próprio presidente Bolsonaro não reconhecia, o Brasil tinha essa posição de não reconhecer o ditador Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Isso muda justamente com o Lula. E certamente você começa a ver de outros membros da comunidade internacional
que não estão dispostos a comprar a narrativa que o Lula quer ajudar o Maduro a vender. Você tem visto de outros líderes da comunidade internacional uma pressão maior para que o Maduro seja condenado. Nós tivemos aí, nos últimos dias, cerca de 30 ex-chefes de Estado pedindo que o Lula tome a posição de condenação ao Maduro. E reparem que, tirando a posição da Kamala Harris, que também foi bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal, né? As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato, dos países que ainda pretendem se vender como democracia de alguma forma, o Brasil é o único grande que ainda não tomou uma posição. Você teve agora esse grupo Ideia, que divulgou uma carta pedindo para o Lula ter uma firmeza na defesa da democracia. O Grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, Ideia, divulgou uma carta na segunda-feira, assinada por 30 chefes de Estado e do governo, pedindo ao ex-presidente do Brasil que adote uma postura mais clara e firme. Está aqui, diz a carta: exortamos a Luiz Inácio da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, a reafirmar o inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade e as mesmas de que gozam seu povo, e ao fazê-la também prevalecer na Venezuela, diz um trecho do documento, o que é absolutamente ridículo, porque que liberdade é essa que os brasileiros gozam, que os venezuelanos não gozam, que os brasileiros gozam? A situação é cada vez mais idêntica. Essa situação, inclusive, tem ficado mais escancarada com os pedidos repetidos do Maduro para regular as redes sociais e até mesmo banir o WhatsApp. A gente teve a notícia, a gente viu o Maduro declarando uma espécie de guerra ao WhatsApp, né? Ele, inclusive, tem um vídeo da gente falando sobre isso, não tem, Bruno? Eu vou romper relações com WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. Eu acho que ele talvez perceba que o Telegram não é mais amigo dele do que o WhatsApp. Mas o WeChat é totalmente, assim, o WeChat é a ferramenta endossada pelo Partido Comunista Chinês. E na China, o que todo mundo usa em vez de WhatsApp é o WeChat. Ustedes me entendem? É necessário hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato, pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Primeiro passo, retirar é o primeiro passo apenas, a retirada do WhatsApp. E a gente começa a enxergar o padrão de comportamento, né? Na semana passada, a guerra dele foi contra o X, o Twitter, onde as informações sobre o que aconteceram na Venezuela se tornaram públicas para o mundo inteiro, né? E esse é um desespero dos ditadores com as redes sociais. A gente tem, eu falo sempre, né, sobre a teoria da espiral do silêncio, da Elizabeth Noel Neumann, que diz que, de forma bastante resumida, diz que as pessoas,
quando elas acham que estão sozinhas nas suas opiniões, elas tendem a ficar em silêncio e com isso você entra num processo de espiral, né? Porque as pessoas pensam que estão sozinhas, preferem não falar, o que traz mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, numa espiral de silêncio. Quando você tem as redes sociais, você tem um rompimento dessa espiral, né? Quando você está com a imprensa, com controle completo, e só eles falam, como foi durante muito tempo, todos nós tínhamos a impressão, né? A maioria silenciosa tinha a impressão de que estava sozinho. A gente achava que, por isso o Brasil se dividia entre PT e PSDB na estratégia das tesouras, né? No momento onde você teve as redes sociais, onde as pessoas puderam falar, e você olhou e falou assim, e esse cara aí, esse Paulo Figueiredo, esse cara fala as coisas que eu penso. Você começa a se sentir à vontade para também falar, e surgem outros que pensam da mesma forma e vão falando, e a espiral do silêncio é rompida. E ela é rompida graças às redes sociais. Tudo que o Alexandre tenta fazer, ou que o Maduro tentam fazer, é a manutenção da espiral do silêncio, onde, até pelo chilling effect, até pelo efeito do medo, as pessoas se sintam constrangidas a não falarem. Então você pensa que talvez, se o Twitter não tivesse nesse momento na mão do Elon Musk, o X nesse momento não tivesse na mão do Elon Musk, talvez nós não soubéssemos sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. E eu digo isso porque nós não tivemos acesso a tanta informação nesse momento quanto nós tivemos na eleição passada. No momento, o X ainda estava na mão lá do Jack e daquela turma que abraçou, hoje a gente sabe, completamente a censura a pedido do Deep State de esquerda americano. Hoje isso já não existe mais. Hoje a população já sabe das fraudes. A outra ferramenta que ele ainda não encontrou uma forma de controlar foi o WhatsApp. Lembrem, pouco antes das eleições do Brasil, o Alexandre de Moraes estava fazendo blitz no WhatsApp, mandando prender empresário que tinha curtido postagem em grupo, tocando terror. O WhatsApp, por conta dos pedidos do TSE e do STF, termos de ajuste de conduta e tudo mais, tem uma série de restrições para o Brasil que não tem no resto do mundo. O WhatsApp funciona melhor no resto do mundo do que funciona no Brasil. E nós temos, enquanto o Maduro está... Agora reparem, né? Isso é importante de vocês observarem. Quando eu digo que, em vários sentidos, a Venezuela está à frente do Brasil, eu digo que o Maduro não retirou o WhatsApp de funcionamento do país. Ele está falando para as pessoas voluntariamente desinstalarem o WhatsApp. O Alexandre chegou a bloquear completamente o Telegram do Brasil. Ora, ameaçou retirar o Twitter completamente do Brasil se o Twitter não se comportasse. E, efetivamente, nós tivemos a saída, depois das ameaças do Alexandre, do Rumble e do Locals. No caso do Telegram, foi por causa inclusive do Alan dos Santos. Então, o grau de autoritarismo do Alexandre, do careca, supera muito do cabeludo. É um grau muito superior. Mas o fim é sempre o mesmo. E é esse o discurso, que é o discurso da regulamentação das redes sociais. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.